meus queridos alunos da CEUNSP, do 7º semestre, professor Renato falando, e essa aula de hoje, na realidade, é uma aula de revisão, tá? Que eu me predispus a fazer para vocês, mas é uma aula que se refere de revisão apenas daquele conteúdo que foi ministrado fora do período de quarentena, tá? Então, assim, como todas as outras aulas após a quarentena, a fixação da quarentena, ou durante a quarentena, foram gravadas, então vocês fazem essa pesquisa no YouTube, na internet, no Facebook, no meu Facebook, tá lá, tudo para vocês. Mas essas aulas de hoje são daquele período que a gente tinha as aulas presenciais, as aulas foram dadas, obviamente, mas não foram gravadas. Então eu vou aproveitar esse período de aplicação de provas da A2, que vai, se não me engano, até o dia 28, até porque dia 21 da semana que vem é feriado de novo, né? Feriados que a gente não vai experimentar muito por conta de que a gente não está podendo sair, viajar e tal, mas então vai servir como uma revisão da matéria que a gente teve presencialmente, né? Lembrando que é Direito Civil 6, Direito das Coisas ou Direitos Reais, como queiram. Uma pequena parte do material ele vai ser encoberto pela minha imagem aí, que eu não sei tirar. Eu só vou pedir para vocês, então, relevarem, mas esse material está com vocês. Então, aí o texto completo, sem a minha imagem atrapalhando vocês terão aí no material de vocês, tá bom? Vamos lá para a próxima tela, vamos ver o que nos reserva aqui. Tá, então assim, é direito das coisas, mas a gente, nesse semestre, a gente já iniciou logo com o contrato, com os direitos de vizinhança, né? Então, vocês tiveram posse, propriedade, vocês tiveram várias noções de aquisição de posse, aquisição de propriedade, perda de propriedade, tudo isso vocês já tiveram. Quando nós iniciamos nesse semestre, a gente já começou a falar logo de direitos da vizinhança, que estão previstos lá no artigo 277 até a 1313 do Código Civil. E o que são esses direitos de vizinhança? Na realidade, denomina-se de direito de vizinhança aquele conjunto de normas e condições que permitem a coexistência das propriedades próximas. Então, o legislador civil ele percebeu que o mero fato de várias propriedades imóveis estarem contiguamente próximas, ou pelo menos espacialmente próximas, elas naturalmente interferem umas nas outras, né? Então, assim, mesmo que as pessoas não estejam de má fé, mesmo que elas estejam dentro daquilo que se procura dizer como princípio da boa-fé objetiva, etc., o mero fato das propriedades serem próximas trazem muitas vezes situações de desconforto, de interferência negativa, né, das propriedades e tal. Quando isso acontece, então tenta-se aplicar o direito de vizinhança para tentar, no mínimo, né, pelo menos, minimizar essa interferência, né? Então, uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente fala de vizinho, coloquialmente a gente chama do cara que mora dos nossos lados, né? Do lado das nossas propriedades, a propriedade imediatamente vizinha nossa, ou morador da frente, ou morador dos fundos da nossa propriedade. Mas para efeitos de direito civil, a ideia de vizinhança não pressupõe necessariamente a contiguidade, o fato de um imóvel estar colado ao outro. Na realidade, entende-se como vizinho ou vizinhas, né? Aquelas propriedades em áreas próximas, mas próximas a ponto de interferirem uma nas outras, né? De ter algum tipo de influência uma sobre as outras. Então a ideia é essa. Obviamente que o fato de você estar morando, residindo, ou mesmo tendo uma indústria, enfim, um comércio, uma indústria, próximo de outros imóveis, essa proximidade com pessoas que você não conhece tende a gerar desavenças entre elas, né?
e o que é natural. Veja, se a gente tem desavença dentro da própria família, quiçá dizer com pessoas estranhas a nós. Então é natural, é da natureza humana que essas desavenças ocorram. E mais ainda, quando envolvem a utilização das propriedades, então a tendência é que ocorra mais ainda. Por isso, então, que o legislador civil ele reserva um espaço para falar apenas do direito de vizinhança, né? E dentro desse espaço, dentro dessa parte do Código que está dentro da parte do direito das coisas, vai se delimitar alguns assuntos para serem tratados. Então, o uso anormal da propriedade, um dos assuntos, as árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cubos e cabos, não cubos, passagem de cabos e tubulações, né, e de águas, limites entre prédios e direito de construção e de tapagem. Então, são esses os assuntos que serão tratados pelo direito de vizinhança que nós já vimos atrás, mas que a gente está revendo hoje. Tá? Vamos ver mais ou menos vamos ver o que a gente tem aqui na próxima tela. Então, isso aqui é simplesmente repetir o que a gente já comentou, né? Que o direito de vizinhança regula a convivência entre prédios vizinhos, ainda que estes não estejam dispostos contiguamente, ou seja, um ao lado do outro, bastando que as áreas em que se localizam sejam próximas e passíveis de sofrerem os efeitos da conduta praticada pelo vizinho. Tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte, a expressão prédio, juridicamente falando, ela tem uma conotação diferente do que a gente usa coloquialmente, comumente, né? Então, assim, na linguagem leiga, prédio é aquela construção vertical com um monte de apartamento um sobre o outro. Isso que a gente chama de prédio. Para efeitos de direito de vizinhança, prédio tem um outro significado. Prédio significa qualquer imóvel, tá? Qualquer imóvel é denominado como prédio, seja ele edificado, seja não edificado, mas é denominação de prédio. Então, além dos edifícios, né, que a gente costuma coloquialmente chamar de prédio, também são considerados prédios do ponto de vista legal, casas, terrenos sem construção, etc. Tá bom? Próxima tela. Bom, o que se objetiva com o direito de vizinhança? Qual que é o objetivo do legislador com a concepção do direito de vizinhança? Bom, primeira coisa, preservar a segurança do proprietário e de seus moradores. Segundo, a preservação da solidez e a estabilidade material dos prédios vizinhos. Saúde e incolumidade pessoal dos seus ocupantes. Então, em primeiro lugar, eu tenho todo esse aspecto de objetivos de preservação, né? Segurança, preservação da estabilidade e solidez, a saúde, inclusive a saúde mental, né? Porque o direito ao sossego e à intimidade, a preservação da incolumidade pessoal dos ocupantes quanto ao sossego, também tem a ver com a saúde mental, né, das pessoas. Então, isso é uma coisa que deve ser preservada e que objetiva o direito de vizinhança, né? Vamos lá para uma próxima tela. Então, vamos lá. A questão da passagem de cabos e tubulações. Então, lendo aqui para vocês, o direito da vizinhança regula também, né, a passagem de cabos e tubulações. O legislador determinou a passagem de cabos, tubulações e outros condutos pela via subterrânea de imóveis, aí já estou fazendo um resumão para vocês, né, particulares, vizinhos, visando atender à utilidade pública, caso seja impossível ou muito oneroso fazê-lo de outro modo. Caberá indenização ao proprietário do prédio que considera a passagem. Então, o artigo 1286, ele foca na questão da passagem de cabos e tubulações, justamente dizendo o seguinte, sempre se verificará a possibilidade de fazer a passagem de cabos elétricos e tubulações de esgoto e água sem interferência no prédio vizinho, sempre que dá face pela via pública.
Quando isso não for possível, então, infelizmente, para o proprietário do prédio vizinho a esse que precisa dessa passagem, então ele aparecerá como prédio serviente. E aí, claro, quando ele, por obrigação legal, ele submete o seu prédio à passagem de tubulações e de cabos elétricos pela via aérea ou subterrânea, quando isso acontece, então ele tem direito à indenização respectiva e, obviamente, que a quantificação dessa indenização vai depender de cada caso, né? Dos valores que foram gastos, de eventual reconstrução daquilo que foi destruído para fazer a passagem, aí vai depender muito de cada caso. Tá? Próxima tela. No que se refere às águas artificialmente levadas ou colhidas no prédio superior, aí há algumas determinações, né? Passagem de águas, né? O dono do prédio inferior pode exigir que sejam desviadas do seu imóvel ou requerer a indenização caso constatado prejuízo. O artigo 1289 vai fazer referência àquela passagem de água que traz prejuízo ao prédio inferior, né? Então, eu lembro de ter comentado com vocês, é aquela famosa situação numa zona rural em que você tem um aclive, né? Dependendo do ponto de vista, um aclive ou um declive, e aí o prédio vizinho passa a despejar ou a permitir que haja correnteza de água e que passe no meio de seus prédios vizinhos e inferiores. Então, aí, claro, que esse proprietário do prédio inferior, ele poderá primeiro exigir que haja o desvio dessa água. Se não for possível o desvio dessa água, ele tem direito à indenização em relação a esse prejuízo, né? O dono do prédio superior também não está autorizado a impedir ou desviar o curso das águas do prédio inferior. Isso é uma coisa também importante, né? Pois apesar das águas pertencerem ao prédio superior, onde se encontra a nascente, o prédio inferior também faz jus a esse recurso. Reparem que quando se fala em nascente, o recurso é público, né? A nascente de água ela é pública, em que pese esteja inserido dentro de um prédio particular. Então, claro, nessas circunstâncias, o proprietário do prédio particular pode se utilizar dessa nascente de água da forma como ele quiser. O que ele não pode é proibir que o curso natural dessa água que vem da correnteza deixe de passar nos prédios inferiores que poderão se beneficiar dela, né? Então, quando se fala de água, a água tanto pode ser um benefício quanto um malefício. Quando for um malefício para o prédio inferior, ele pode pedir o desvio dessa corrente de água ou então a indenização. Quando for um benefício, ele pode exigir que essa corrente de água, que esse fluxo de água passe pelo seu terreno. Caso esse direito lhe seja suprido por alguma forma e não seja possível a recomposição, é raro acontecer, mas pode acontecer que não haja mais como recondicionar a água a passar pelo prédio inferior vizinho, como passava antes da intervenção artificial daquele prédio superior, então ele tem direito à indenização se for o caso. Tá bom? Aqui a lei prossegue limitando o direito do dono do prédio superior, vedando a poluição de águas indispensáveis às primeiras necessidades dos imóveis inferiores, determinando o pagamento de danos que estes sofrerem em caso de poluição, tudo aquilo que a gente já comentou, né? En passant, a gente já comentou isso daqui, que são os direitos dos prédios inferiores. Próxima tela. Pois é, a gente já vai falar do condomínio, mas eu vou só fazer alguns comentários sobre os outros direitos. A gente passou muito rápido aqui, mas fazer um comentário sobre os outros direitos. Quando a gente se fala do mau uso da propriedade, eu lembro de ter comentado todos esses aspectos com vocês na aula presencial, o mau uso da propriedade
tem a ver com o quê? Com o abuso do direito do proprietário em se utilizar do seu prédio, né? Então, é o dono de um prédio que faz muito barulho, muito além do razoavelmente tolerável, né? É o dono do prédio que tem criações de animais em geral, né? De porcos, de galinha, de gato, cachorro, num número muito grande e sem o devido asseio, né? Limpeza de xixi, cocô, enfim, dos dejetos naturais desses animais, sem a limpeza necessária para que esse grande número de animais, enfim, ou grande ou pequeno, não importa, né? Mas a partir do momento que se tem animais caseiros, ou os famosos pets, né, que a gente chama hoje, americanizando o negócio, claro que tem que ter um tratamento adequado para esses pets. Se isso não ocorrer, eu posso estar interferindo no prédio vizinho em matéria de cheiro, de mau odor, de cheiro, de, sei lá, de pulgões, de parasitas que advêm desses animais e podem começar a empestear o imóvel vizinho. Sempre isso poderá acontecer e aí qualquer pessoa qualquer vizinho poderá entrar com uma ação de obrigação de se abster, né? Uma obrigação de não fazer, contra esse proprietário que está sendo negligente quanto aos direitos de vizinhança, né? A proteção da saúde, incolumidade física, vida, saúde, direito ao sossego do vizinho. Então, a ação processual inerente a esse tipo de direitos de uso anormal da propriedade é justamente a ação de obrigação de não fazer, né, de se abster. É bastante comum nesses casos. O som alto, utilização de som alto, enfim, vizinhos que jogam lixo no outro prédio, em vez de levar o lixo para a rua, mais fácil jogar por cima do muro e emporcalha o prédio vizinho. Isso tudo acontece com muita frequência, né? E aqui eu só queria fazer um comentário que eu já deveria ter feito um pouquinho já no início, quando a gente falou do direito de vizinhança, mas que me ocorreu agora por conta desse assunto do condomínio. O direito de vizinhança, ele, embora as regras de direitos e obrigações entre vizinhos, eles são bastante semelhantes às regras de direitos e obrigações entre condôminos, mas uma coisa não se confunde com a outra. Quando eu estou no meu prédio lá de apartamentos, etc., e eu tenho o que a gente chama, né, meu vizinho da frente, meu vizinho de baixo, meu vizinho de cima, eu não estou, na realidade, tecnicamente, usando a expressão correta, porque eles não são meus vizinhos, porque como eles são proprietários da mesma propriedade que eu sou proprietário, então assim, como eles têm o domínio sobre o mesmo imóvel que eu também tenho domínio, então nós nos chamamos ou nos deveríamos chamar de condôminos, né? Dômino é de domínio, de propriedade, então justamente vem dessa ideia. Então, quando eu falo de direito de vizinhança, eu estou falando sobre direitos e deveres que circunscrevem proprietários de prédios vizinhos, mas autônomos entre si. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele tem a propriedade dele, eu tenho a minha propriedade. Agora, quando eu estou dentro de um prédio de apartamentos residenciais, aquelas pessoas às quais eu chamo de vizinho, na realidade são condôminos. Chamo de vizinho coloquialmente, mas na verdade elas são condôminas e que tem a ver com o que a gente vai falar aqui agora, tá? Que mais que a gente... em relação ainda ao direito de vizinhança, tem a questão das árvores limítrofes, né, que a gente comentou, que tem as regras lá, que os frutos que invadem a minha propriedade, eu posso colhê-los, porque é o direito que eu tenho de colhê-los, sem necessidade de pagamento de indenização. Eventualmente, se tiver raízes que ultrapassem o limite entre os prédios e elas estejam prejudicando as fundações do meu imóvel, eu posso podá-las até o limite do muro divisório. E aí vocês dão uma olhadinha lá no Código Civil, que está tudo lá para vocês, bastante explicadinho, tá?
Vamos lá falar então sobre o condomínio, lembrando que a gente está fazendo uma revisão da matéria que não foi gravada, né, e que não está disponível para vocês no YouTube e na internet. Bom, o que é o condomínio? Condomínio é o domínio partilhado ou compartilhado. É a propriedade partilhada ou compartilhada, como queira. Então, quando eu tenho mais de um proprietário sobre um mesmo imóvel, eu estarei falando de coproprietários e a legislação chama de condomínio, condôminos, né? Então, o domínio é isso. Condomínio é o domínio compartilhado, né? Ou a propriedade compartilhada por duas ou mais pessoas, por dois ou mais proprietários, né? E quando eu falo de condomínio, eu tenho sempre que me lembrar que eu tenho duas espécies importantíssimas de condomínio. A primeira espécie é o condomínio geral, né? Condomínio tradicional, condomínio geral, que ocorre quando? Quando eu possuo um determinado bem que, além de mim, tem mais proprietários, né? Então, por exemplo, é a casa que eu moro. A casa que eu moro pertence a mim, pertence à minha esposa. A casa da minha mãe, depois que ela faleceu, passou a pertencer a mim e a pertencer ao meu irmão conjuntamente. Quando o dono de uma herança, né, falece, deixando várias propriedades para vários herdeiros, esse conjunto de propriedades, que a gente chama de espólio, passa a ser considerado uma espécie de condomínio até depois, quando ocorrer a partilha. Então, a ideia de condomínio é esse, condomínio geral. E o condomínio geral tem uma característica importante, que é a seguinte: eu sei que eu tenho uma parte ideal no imóvel, né? Se nós somos em 4 proprietários, eu tenho 1/4 daquele imóvel, ou 25%. Se eu sou condômino com uma outra pessoa, eu sei que eu tenho metade do imóvel, metade ideal do imóvel, ou eu tenho 50% do imóvel. Só que eu não sei identificar exatamente, até pela própria natureza do imóvel, qual é a parte minha e qual é a parte do meu condômino. Não dá para saber. A própria natureza do imóvel impede isso, né? Então, se eu sou dono de um apartamento, eu estou falando um apartamento em si, unidade condominial, tá? Se eu sou dono de um apartamento, eu não posso dizer, o meu apartamento é a churrasqueira, é a sala e é o banheiro. E a sua parte são os 2 quartos e mais a cozinha. Não dá para fazer isso, porque você, fazendo esse tipo de divisão, você passa a ter uma propriedade totalmente fora dos padrões exigidos pela lei. Então, o que eu posso dizer quando eu tenho uma casa, dentro de uma casa, ou um apartamento, o que eu posso dizer é que eu tenho 50% do apartamento, tenho 25% do apartamento, eu tenho 1/8 do apartamento, a depender do número de condôminos que eu tenho. Esse é o que a gente chama de condomínio tradicional e essa é a característica principal dele. Quando eu falo de condomínio edilício, eu já tenho uma coisa diferente. Eu tenho bens que se dividem em partes comuns aos condôminos e partes exclusivas para cada um deles, né? Então, é um exemplo de edifício de apartamentos, que possuem uma área comum que todos os condôminos têm gerência sobre ele, né? Pode utilizar de forma livre, desde que não interfiram no direito dos outros condôminos, e cada uma das unidades condominiais, essas sim, são de uso exclusivo de cada um dos condôminos que tem relação direta com aquela unidade condominial. Quando eu falo desse tipo de condomínio edilício, seja vertical, seja horizontal, e seja residencial, seja empresarial, porque eu tenho muitos prédios de salas comerciais, né, que não são residenciais, aí eu estaria falando de condomínio edilício e não condomínio geral, como a gente falou antes. Tá bom? Próxima tela. Então, aqui eu tenho um rol de espécies de condomínios, tá? Essas espécies, né? Essas classificações, elas se complementam e não necessariamente uma exclui a outra. Por isso que vocês podem ter em cada uma dessas espécies os mesmos exemplos, né? Porque as classificações elas vão se desenvolvendo considerando aspectos diferentes sobre uma mesma coisa. Então, veja só,
Condomínio voluntário, né? Quanto à origem, como é que se origina o condomínio? De onde que veio esse condomínio? Então, ele pode ter ocorrido de 3 formas. Primeiro, condomínio voluntário. Quando eu compro uma casa com meu irmão, nós passamos a ser voluntariamente condôminos porque a gente assinou um contrato de compra e venda, né? E nós assinamos como promitentes compradores. Quando a gente assina e depois esse registro vai, essa escritura vai no registro de imóveis, quando sai a averbação dessa compra, então eu vou dizer que eu sou condômino com meu irmão num determinado imóvel e esse condomínio é considerado voluntário. Por quê? Porque voluntariamente nós nos dispusemos a se submeter a ele. No entanto, eu tenho um outro tipo de condomínio que é o condomínio incidente, né? Ele não é originário da vontade dos condôminos, né? E ele ocorre por algum evento. Um exemplo clássico é a herança. Então, já que eu dei exemplo do meu irmão, então assim, infelizmente minha mãe faleceu. Quando ela faleceu, ela deixou lá um imóvel para a gente. Esse imóvel passa a ser nosso em condomínio incidental. Ou seja, nem nós queríamos que ela falecesse, nem ela quis falecer, mas faleceu. A partir do momento em que ela falece, ocorre o que a gente chama em direito das sucessões, o efeito da sesine. Com o falecimento dela, imediatamente eu e o meu irmão passamos a ser condôminos daquela propriedade em que ela era proprietária única, né? Então, é o que a gente chama de incidental, né? E uma outra espécie é o chamado condomínio necessário ou condomínio forçado, né? Que ela é um condomínio imposto pela lei, dada a impossibilidade de se dividir a coisa como os muros situados entre dois imóveis, no caso de casas geminadas, né? Então, por exemplo, o condomínio forçado, a gente tem o exemplo de muro geminado, né? Parede geminada. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu compro um imóvel e esse imóvel é separado pelo imóvel vizinho, contíguo, apenas por um muro, esse muro pertence a mim, proprietário desse imóvel aqui, e ao meu vizinho, proprietário daquele imóvel do outro lado da parede. Em relação à minha casa, eu não tenho condomínio nenhum com ele. Em relação à casa dele, ele não tem condomínio nenhum comigo. Mas em relação ao muro divisório, à parede divisória, aí nós somos condôminos, sim, né? E aí aquelas obrigações necessárias. Se for necessário haver uma benfeitoria necessária, por exemplo, no muro porque ele está rachando, pode ser que ele, mesmo sem me consultar, ele faça a reforma e depois ele me cobre 50% do valor do que ele gastou, em razão de eu também ser coobrigado na preservação daquele muro, tá? Então, é o que a gente chama de condomínio necessário e forçado. Para não deixar apenas nesse exemplo, um outro exemplo de condomínio necessário e forçado é o exemplo da herança também. Porque, embora seja incidental a herança, porque não é voluntária, mas ela é também forçada por quê? Porque é a própria lei que diz, com o falecimento do autor da herança, seus herdeiros passam a tomar a posse e a propriedade e o domínio da coisa imediatamente. Claro que depois o registro dessa propriedade vai depender da ação de inventário, da escrituração, do formal de partilha e depois do registro desse formal de partilha no registro imobiliário. Tudo bem? Aí lá no final, com a averbação desse formal de partilha, eu tenho o registro do imóvel. Mas o domínio da coisa, e aí domínio, vocês tiveram isso lá na teoria geral das coisas, o domínio e propriedade são coisas diferentes, né? São situações muito parecidas, mas diferentes do ponto de vista legal, e embora eles não tenham a propriedade declarada ainda, eles têm o domínio da coisa imediatamente após a morte do dono da herança, do dono da propriedade. Então, em que pese a herança seja incidental, seja um condomínio incidental, ela também é um condomínio necessário ou forçado, tá? Agora, quanto ao conteúdo, eu tenho o condomínio universal e o condomínio particular, né? Então, o que é o condomínio universal? Compreende a totalidade do bem, condomínio geral. Então, assim,
eu digo que eu tenho um condomínio geral, que eu estou estabelecido num condomínio geral, quando eu tenho uma propriedade com uma outra pessoa. A propriedade é uma só, mas eu tenho com 4 pessoas, por exemplo. Nós somos 4 coproprietários. Compramos aquele imóvel com 4 proprietários. Quando se tratar de um imóvel que não pode ser dividido ou que não tenha características de condomínio edilício, então eu vou chamar, eu vou me autodenominar condômino universal. Condômino universal por quê? Porque eu só consigo estabelecer para mim mesmo e para as outras pessoas qual que é a fração ideal da ideia, da cabeça, legal, né? Qual é a fração ideal que eu tenho sobre o imóvel? Metade, 1/3, 1/4, 1/8, 1/12, não importa, vai depender do número de condôminos, né? Mas eu não consigo estabelecer exatamente qual é a minha parte determinada do bem, até porque no condomínio geral ela não existe, ela é só uma fração ideal. Já é muito diferente do condomínio particular, aí eu tenho uma ideia diferente, porque quando se tratar de um condomínio particular em razão da classificação pelo seu conteúdo, aí eu tenho a compreensão, né, a ideia de que há determinadas coisas do bem de uso exclusivo. Então é o que a gente chama de área comum, de uso exclusivo não, de uso comum mesmo, particular, que é a área comum do condomínio edilício. Tá? Então a área comum do condomínio edilício, por que ela é considerada particular? Porque afora a de uso exclusivo, todos os condôminos poderão utilizar daquela área que, embora seja condominial, pode ter momentos em que ele use de forma particular. Por exemplo, churrasqueira, uma parte da churrasqueira. Quando eu estiver lá com a minha família e com os meus amigos, eu excluo todas as outras pessoas daquela área. Daquela área, necessariamente não, mas pelo menos daquela subdivisão da área de churrasqueira. Aquela churrasqueira naquele dia que eu reservei é minha. Por exemplo, salão de festas, né? Quando uma determinada pessoa, por exemplo, no sorteio de final de ano, ela vai se utilizar do salão de festas para a festa de Natal, só quem ela autorizar a entrar no salão de festa é que vai poder entrar. Seus familiares e seus amigos. Eventualmente, alguns outros condôminos, desde que autorizado por aquele condômino que ganhou no sorteio. Quem ele não convidar, em que pese também seja condômino daquele salão de festa, naquele dia, naquele horário, não poderá se utilizar daquela parte condominial. Por isso que a gente chama de uso particular. Tá? Quanto à forma, eu terei o condomínio pró-diviso e pró-indiviso, e já falei presencialmente, vou repetir isso. Não esqueçam dessa divisão, não esqueçam desse tipo de classificação, que é muito comum que essa classificação caia em concursos públicos e no exame da ordem com essa denominação. Tá? Então, condomínio pró-diviso, né? O condomínio pró-diviso é o que a gente chama de condomínio edilício. Por quê? Porque é possível determinar a fração do bem que cabe a cada condômino. Tá? O pró-indiviso é o condomínio tradicional, que é aquele que não é possível determinar qual a parte física de utilização de cada condômino. Ele é simplesmente dividido em frações ideais. Tá bom? Próxima tela. Então aqui vocês têm algumas normas gerais, né, sobre o condomínio geral. Então a gente está concentrando no condomínio geral. Né? Então é vedada a alteração da destinação da coisa por somente um condômino. É necessário que a destinação da coisa seja autorizada e seja votada pelo menos pela maioria. Tá? Também é vedado que se dê posse, uso, gozo dela a terceiros. Tá? E também, em relação à destinação da coisa, não basta também que a maioria dos condôminos votem pela modificação. É necessário também que o próprio poder público autorize, né? Porque às vezes o próprio poder público não pode não autorizar. Né? O condômino ele pode se eximir de pagar a parte que lhe couber nas despesas, desde que renuncie. E aqui eu lembro de ter comentado com vocês o seguinte:
a renúncia ao condomínio, ele faz com que o condômino, agora ex-condômino, ele seja dispensado de pagamento, de pagar as despesas condominiais a partir da sua renúncia. Agora, todas as despesas condominiais que houverem sido estabelecidas antes da sua renúncia, é obrigação dele fazer o pagamento, né? Então, assim, não é que a renúncia ao condomínio faz com que ele seja isento de qualquer pagamento, não. Ele é isento do pagamento a partir daí, né? A partir da sua renúncia. Renúncia que é um ato unilateral da vontade, não depende da aceitação dos outros condôminos. Renúncia, eu renuncio, acabou. Queiram ou não queiram, eu estou renunciando à minha parte de vocês, que vai ser dividida na proporção de cada um. Agora, com a renúncia do condômino, ele, a partir do seu ato de renúncia, ele está dispensado, obviamente, do pagamento das custas, das despesas condominiais. Tá? Aqui algumas regras referentes aos frutos, né? Que infelizmente a gente não vai ter tempo de ver aqui numa aula de revisão, mas a gente já falou lá atrás. Próxima tela. Aqui uma coisa importante, porque o 1320 vai dizer o seguinte, ó, a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. O condomínio geral para o legislador, ele é sempre considerado como uma situação provisória, né? Que a gente chama de uma situação precária. E precária por quê? Porque entende o legislador, e não sem motivo, de que o condomínio geral é um condomínio que tolhe os direitos do proprietário, né? Então, assim, se a propriedade é um direito quase absoluto que gera para o seu proprietário direitos quase que infinitos, não vamos dizer, não é uma boa expressão, mas vou manter ela, quase infinitos, por quê? Porque ele pode fazer tudo, né? Ele pode usar a coisa, ele pode dispor da coisa, renunciar da coisa, abandonar a coisa, emprestar a coisa, dar em garantia a coisa, ele pode alugar a coisa, ele pode fazer tudo o que ele quiser, vender a coisa principalmente, ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? Só que a situação de condomínio tolhe esses direitos todos de todos os condôminos. Então, assim, o legislador entende que uma situação de condomínio não é bom para ninguém, não é factível para ninguém. Por isso, o 1320 ele vai dar a qualquer condômino o direito de dividir a coisa comum, alienar essa coisa e fazer os pagamentos dos quinhões hereditários correspondentes a cada um deles. E aí, veja, mesmo que sejam 5 condôminos, 4 querem manter o condomínio e um não quer, a decisão desse um é que vai fazer com que esse imóvel seja alienado até judicialmente, se for necessário. Porque se todos os outros condôminos não aceitarem, esse único condômino que quer a divisão da coisa comum, portanto a alienação e divisão, ele pode requerer em juízo e o juiz vai conceder. O que acontece, no entanto, é que o condômino que não queira mais participar do condomínio, sendo que os outros querem manter, ele tem o direito de ele tem o dever, inclusive, de oferecer a sua parte para ser comprada pelos outros condôminos, do jeito que eles quiserem. Então, o que ele quer é o seguinte, olha, eu tenho 1/5 nesse condomínio, o meu 1/5 vale 100 mil reais. Se virem, me paguem esses 100 mil reais, eu saio do condomínio e quem comprar essa minha cota parte, em vez de ficar com 1/4 do condomínio, fica com 2/4. 1/5, né? Na realidade eles eram 5. Como eu saí do condomínio, ficam 4 condôminos. Só que ele passa a ter 2/4, porque ele tem 1/4 que já era dele e mais um que o condômino dissidente vendeu. Então, ele passa a ter uma maior parte considerando os outros condôminos, né? Então, é um direito que esse condômino tem de desfazer o condomínio. Além disso, para demonstrar para vocês como o condomínio é uma situação precária, é uma situação provisória aos olhos do legislador, olha lá o parágrafo primeiro. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos. Ou seja, se houver um condomínio e o condomínio for um condomínio contratual,
pode-se estabelecer um prazo de exigência de permanência do condomínio, desde que não ultrapasse 5 anos. E se ultrapassar, a leitura que se faz dessa cláusula é de no máximo 5 anos, né? Assim, o parágrafo 2º também diz o seguinte: não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Então, imagine que um doador ou um testador ofereça o seu imóvel para 2 pessoas, 3 pessoas diferentes e inclua na sua disposição testamentária ou de doação a cláusula de que eles têm que permanecer em situação de condomínio por 20 anos. Por exemplo, o cara é mau, né? O cara quer ver o circo pegar fogo mesmo depois de morto, ele bota os condôminos para viverem 20 anos lá. Só que o juiz, quando ele for pagar as cotas testamentárias, ou o juiz que for verificar a anulação ou a anulabilidade dessa cláusula, ele não vai anular a cláusula e nem vai anular a deixa testamentária. Ele simplesmente vai reduzir os 20 anos estabelecidos para 5, que é o máximo permitido pela lei. Todo o resto fica valendo, todo o resto permanece, seja no contrato de doação, seja na escritura se for escritura de testamento, né? Porque pode eventualmente ser um ato unilateral particular e não público, por instrumento público, na realidade. Então, de toda forma, ele vai diminuir esse prazo de 20, como eu falei, qualquer que seja o prazo, para 5 anos, tá? Eu não tô acertando o meu sutiã, não, tá, gente? É que na realidade é o seguinte: eu estou fazendo um exame de pressão, porque eu tenho histórico familiar de pressão alta. O meu pai faleceu com 54 anos de infarto e agora eu estou com 51, eu já estou me precavendo, aproveitando da quarentena para me precaver. E aí eu estou com um aparelho aqui que fica medindo de 15 em 15 minutos a minha pressão. Então o cabo que passa de um lado para outro aqui está me atrapalhando, eu estou arrumando aqui, não é meu sutiã não. Bora lá, bora. A requerimento de qualquer interessado, o juiz pode, desde que sejam graves as razões, né, sejam importantes as razões, o juiz pode, inclusive, diminuir o prazo que foi estabelecido contratual ou testamentariamente de 5 anos. Então, foi estabelecido um prazo de 5 anos de indivisão. Só que os condôminos estão em pé de guerra nesse momento. Eles já não aguentam mais, daqui a pouco é capaz de sair morte aqui entre eles. Bom, então vamos vender agora. Né? Vamos alienar e fazer a divisão agora, não vamos esperar mais 3 anos, porque pode acontecer alguma desgraça. Isso a juízo do juiz. Né? É o juiz que vai determinar isso. Tá? Próxima. E aí a gente entra no condomínio edilício. Né? Condomínio edilício, que é aquele em que os condôminos dividem uma determinada parte de um bem imóvel e reservam exclusivamente para si a propriedade de outras partes deste mesmo bem. Né? Então, é a famosa situação em que eu compro um apartamento, né? O apartamento estando na planta ou não estando na planta, eu sei qual que é a minha unidade condominial, né? Então eu estou no apartamento 4, no quarto apartamento do andar 11. Então o número do meu apartamento é 114, né? 11 por conta do andar e é o 4 em relação ao número de apartamentos que tem. Então esse apartamento 114, ninguém tasca. Ele é meu, de uso exclusivo meu. Eu moro nele, ninguém pode entrar, desde que seja pela minha permissão. No entanto, eu sei que a área de churrasqueira, a área da piscina, a área do passeio, a área de garagem, sim e não, aí dependendo da garagem, das regras de garagem, eu posso ter de uso exclusivo, ela pode ser de uso exclusivo, cada vaga de garagem poderá ser de uso exclusivo ou condominial. Né? Se for de uso exclusivo, aquela área de garagem é minha, acabou, a vaga é minha, ninguém tasca, acabou, é meu. Se for de uso condominial, geralmente tem sorteio de 2 em 2 anos, aí depende da convenção condominial. Né? Muito bem. E aí, essas áreas comuns, aí é de uso de todos os condôminos,
E quem vai regular a forma de utilização, porque às vezes, como eu disse, né, passeio, piscina, vários condomínios podem se utilizar ao mesmo tempo agora, né, como diria Titãs. Todo mundo pode usar. Agora, o salão de festa ele tem que ser reservado, e aí na data de reserva e no horário da reserva, só aquele condômino e a sua família que vão usar. Então, as regras em relação a esse tipo de utilização da área comum vai depender de cada assembleia condominial. Os próprios condomínios é que votam qual que é a melhor solução e as melhores regras para isso. Tá? Bom, aqui eu tenho elencado os principais direitos e deveres dos condôminos, então, por favor, vocês leiam com calma, né? Depois, próxima tela. Aqui eu tenho as regras das benfeitorias, trazidas pelo artigo 1341. De novo, como tem a ver com percentual de votação, a gente comentou na aula presencial, não cabe aqui a gente comentar sobre isso. Uma coisa que é importante, sim, é em relação à assembleia de condôminos, tá? Então, o que é todo condomínio, ele é obrigatoriamente necessário que tenha uma assembleia, conforme a previsão do artigo 1350. E essa assembleia de condôminos deve ser convocada anualmente, né, em caráter ordinário, para tanto aprovar o orçamento como para a eleição do novo síndico, né? Então, pelo menos, não é que só pode ter um, não. É que pelo menos uma vez por ano deverá haver essa assembleia condominial. Na via de regra, são 2 por ano, um pouco mais do que isso, talvez. Tá? E quando se tratar de assembleia extraordinária, então aí ela pode ser convocada por qualquer condômino e a qualquer momento. Tá? Porque aí se trata a assembleia extraordinária de situações extraordinárias que devem urgentemente ser tratadas. Tá bom? Todo condomínio edilício tem que ter um conselho fiscal, né? Esse conselho fiscal, na realidade, ele é formado por 3 condôminos, né? Proprietários, portanto, e ele vai atuar dando pareceres sobre as contas apresentadas pelo síndico, né? Acompanhando a atuação desse síndico e, eventualmente, fazendo a fiscalização dos livros caixas, etc., das contas vinculadas ao condomínio, que tem muitos condomínios que têm, inclusive, uma conta poupança ou uma conta qualquer bancária que eles vão fazer num fundo, né, para despesas das mais variadas. Bom, bora lá. Tem aqui uma regra de extinção do condomínio por destruição, é uma questão de percentual de votação também, não vou tratar disso aqui. A questão do aluguel da unidade condominial para temporada, né, que a gente hoje conhecido no Brasil por Airbnb, vocês depois leiam com mais calma esse assunto, porque ele é bastante interessante e bastante polêmico, né? Então vale a pena nós tratamos na aula presencial, mas vale a pena vocês tratarem sobre isso, depois lerem mais atentamente sobre isso, tá? E aqui eu fiz questão de até incluir posteriormente, não tinha no material original de vocês, mas eu incluí posteriormente a questão do condomínio de multipropriedade. Eu fiz essa inclusão, primeiro porque é um assunto atualíssimo, ó. São artigos, aliás, são alíneas incluídas no artigo 1358. 1358, que foi multiplicado por um monte de letras aí. E ela foi incluída recentemente, em 2018. Né? E aí é curioso, porque o condomínio em multipropriedade, ela é um regime, ou ele, né, o condomínio, ele é um regime em que cada um dos proprietários tem um mesmo imóvel, ele é titular não de uma fração física do imóvel, mas de uma fração de tempo sobre o imóvel. É muito curioso isso. Muito comum nos Estados Unidos e agora estão tentando popularizar isso no Brasil. Né? Então você tem um imóvel, você utiliza ele como se fosse seu, aliás, não como se fosse, ele é seu, né? Só que ele é seu e de mais 3. Né? E aí o que acontece?
você poderá utilizar desse imóvel a cada 3 meses, tá? Pode ser, aí estou chutando, tá? Estou dando um exemplo. Se forem 4 proprietários, cada um utiliza por 3 meses. Se forem 2 proprietários, cada um utiliza por 6 meses a mesma propriedade. Então, assim, de janeiro a junho, o condômino A utiliza exclusivamente. Chegou junho, vai começar julho, que é o 7º mês, tá? Então agora o A sai e entra o B, e aí ele vai utilizar dessa propriedade exclusivamente de julho a dezembro. Então é uma nova modalidade de condomínio, denominado este por condomínio de multipropriedade, tá? Bom, aí nós entramos nos assuntos referentes aos direitos reais sobre coisas alheias, tá? Por que tem esse nome? Porque são direitos de determinadas pessoas que são utilizadas por outra pessoa, por outro possuidor, né? Então, são os direitos que determinadas pessoas têm sobre os bens de outro possuidor ou proprietário. E aí, alguns exemplos: usufruto, uso, direito real de habitação, servidões presidiais, etc. Tá? Então, direitos reais sobre coisas alheias, ela é um conceptário do próprio direito de propriedade. Por quê? Porque, veja, se eu sou proprietário de um imóvel e eu, por ser proprietário desse imóvel, posso fazer o que eu quiser com ele, eu posso, inclusive, ceder. E eu posso ceder esse imóvel a vários títulos, né? Sob vários títulos. E aí pode ser para que alguma pessoa use, para que alguma pessoa usufrua, para que alguma pessoa loque, locatária, para que alguma pessoa more, direito real de habitação, etc. Tá? O primeiro dos direitos reais sobre coisas alheias sobre os quais nós falamos é o de usufruto. E eu comentei com vocês que o usufruto, ele é, de todos os direitos reais sobre coisas alheias, ele é o que mais se aproxima do direito real de propriedade. Por quê? Porque o usufrutuário, ele pode fazer tudo o que o proprietário pode fazer, exceto vender, dar em garantia vender, doar e dar em garantia. São as coisas que ele, em geral, não pode fazer, exceto se outras delimitações forem incluídas no contrato de usufruto, porque o usufruto é um direito real sobre coisas alheias, mas ele aparece no o sistema jurídico civil por meio do direito contratual, porque ele é feito sob contrato muitas vezes. O usufruto pode ser feito sobre contratos, pode ser feito sobre testamento, mas de todo jeito tem sempre um instrumento que viabiliza o usufruto. Seja ele um ato contratual, um negócio jurídico contratual, seja ele um negócio jurídico, um ato jurídico, um ato unilateral da vontade, como queiram, como seria o testamento. Tá? Bom, e aí a principal característica justamente do usufruto é essa aqui. No proprietário, ele só reserva para si o domínio da coisa. Ele continua sendo proprietário da coisa. Mas toda a disposição dessa coisa, ele, por um ato voluntário, que era um direito que ele tinha, ele transferiu para uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa, ela vai poder fazer com esse imóvel dado em usufruto tudo que ela bem entender. Ela pode emprestar se o contrato não proibir o testamento. Ela pode alugar se não houver restrição, pode sublocar se não houver restrição, tudo ela pode. Agora, o que ela não pode fazer por lei, e aí nem o proprietário pode ter essa autonomia, ela não pode vender. Porque se ela vender, ela estará vendendo uma coisa que não é dela, que ela não é proprietária. Então ela não pode vender algo sobre o qual ela não tem a propriedade. Ela não pode doar, obviamente, né? Se vender é uma alienação onerosa, a doação é uma alienação gratuita. Então, se é uma alienação de transferência de propriedade, ela também não pode fazer. E ela também não pode dar em garantia, se for usufruto sobre bem imóvel, ela não pode dar em penhor. Se for um usufruto sobre bem imóvel, ela não pode dar em hipoteca. De toda forma, ela não pode dar em garantia, por quê? Porque ela corre o risco de perder o imóvel caso ela não venha a cumprir a sua obrigação no mútuo que ela assumiu, né? Mútuo, no caso, empréstimo de dinheiro, empréstimo de dinheiro. Bom, se ela não pagar
o empréstimo, o que acontece com esse imóvel? Ele vai ser um bem que vai ser penhorado e depois alienado judicialmente em praça para ser arrematado por terceiros. Ora, eu já mostrei para vocês que a sequência de um bem penhorado, supostamente, muito provavelmente, é a alienação judicial. Então, em se tratando de alienação judicial, não é possível dar em garantia, porque só o proprietário pode dar em garantia, tá? Então, aqui a gente tem uma lista enorme de tipos de usufrutos, tá? Vocês, por favor, verifiquem aí, deem uma lida bonitinha em cada um desses usufrutos, que na realidade são muitos, mas eles são autoexplicativos. Eu só queria fazer menção aos dois últimos que fazem referência ao usufruto temporário e vitalício, porque o nuproprietário, que é o dono do imóvel, ele pode transferir em usufruto esse bem, né, por tempo determinado, por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tanto faz, tantos anos quantos eles queiram. Mas também ele pode conceder por usufruto vitalício, ou seja, o usufruto só se extingue com a morte do usufrutuário. O usufrutuário falecendo, então aí a posse desse imóvel volta para o nuproprietário. Se o nuproprietário tiver falecido antes do usufrutuário, os herdeiros do nuproprietário eles são obrigados a observar esse contrato, essas determinações até o seu final, tá? Lembrando que, eu acho que a gente vai falar daqui um pouquinho, lembrando que quando for concedido usufruto para pessoa jurídica, esse usufruto tem limite de tempo, né? Ele não pode ser concedido até a falência da pessoa jurídica. Então, é no máximo de 30 anos, tá bom? Bom, direitos do usufrutuário, resumidamente eu já falei, né? Ele pode fazer qualquer coisa que esteja permitida pela lei e pelo contrato, a única coisa que ele não pode fazer vender, doar e dar em garantia. Então, resumidamente, é isso, mas depois vocês leem lá. Os deveres do usufrutuário, né? Principalmente, ele tem que inventariar os bens que ele receber em usufruto, prestar a devida caução como garantia, né? É o que a gente comentou na aula presencial. Isso é uma exigência que a lei estabelece, mas não é muito comum de se fazer, até porque nem no proprietário e nem o usufrutuário sabem dessa obrigação, exceto quando eles são, orientados por um advogado, aí sim, caso contrário é meio complicado, tá? Próxima tela. Aqui, situações de extinção do usufruto, né? Então, aqui a gente tem, vou exemplificadamente falar, a renúncia ou a morte do usufrutuário, claro, né? Se ele renuncia ou se ele morre, como a gente já falou lá atrás, não há mais o usufruto, ele se extingue. E aí o imóvel volta para a mão, completamente para a mão do nuproprietário. Quando terminar o tempo de duração, né? Se o usufruto foi concedido para a pessoa jurídica, ou quando ela falir, né? Ou quando terminar o tempo, e o tempo não pode ultrapassar os 30 anos, como a gente conversou aí, né? Então, uma coisa importante aqui, a questão da consolidação, né? Às vezes a gente comenta na aula, mas aí o aluno esquece, que é o seguinte, a consolidação ocorre juridicamente, nesse caso especificamente, quando a figura do nuproprietário e do usufrutuário se confunde da mesma pessoa. Então, por exemplo, eu recebi um imóvel em usufruto e eu estou fazendo valer o meu direito. Eu estou lá morando no imóvel dado em usufruto. Aí o nuproprietário falece. Simplesmente ele falece. Só que ele falece deixando um testamento e nesse testamento ele deixa esse imóvel dado em usufruto para mim mesmo. Então, quando ele faleceu, o que aconteceu imediatamente pelos efeitos da Cesine, que vocês vão estudar lá em Direito das Sucessões? Naquele momento do falecimento, mesmo sem eu saber, né, mesmo sem os herdeiros outros deles saberem, eu me tornei o quê?
também no proprietário. Eu sou usufrutuário porque, em tese, o contrato de usufruto ele está valendo, obviamente, mas eu acabei me tornando no proprietário ou proprietário desse imóvel, por quê? Porque ele legalmente deixou por herança testamentária para mim. Então, eu agora ocorreu na minha figura a situação de consolidação. Eu sou usufrutuário, mas a partir de agora eu também sou proprietário do imóvel, né? Tenho o domínio do imóvel. Então, extingue-se o mais frágil, a relação jurídica mais frágil, que é a de usufruto, e eu passo a ser proprietário do imóvel, tá? Então, aí eu tenho, além desses que eu comentei, um artigo 1410 recheado de hipóteses de extinção do usufruto, tá? Aí eu tenho o direito real de uso, né? O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Dá para se perceber que ele é muito mais restrito, né? Muito mais restrito, porque lá ele podia alugar, podia emprestar, podia fazer uso dos frutos, podia alugar, enfim, etc. Aqui não. Ele pode usar a coisa dada, tem imóvel ou imóvel, mas ele pode usar a coisa dada e ele pode aproveitar dos frutos dessa coisa, mas até o limite das necessidades da sua família. Não mais do que isso, né? Então é bastante limitado esse uso. Depois, por favor, leiam a doutrina bonitinho para vocês terem mais dados sobre isso, tá? Direito real de habitação, então, é muito mais restrito mesmo, né? É um direito que assiste aquela pessoa em que ele só pode residir no imóvel, né? Então, o direito real de habitação, segundo 1414 do Código Civil, consiste no direito de habitar gratuitamente de coisa alheia, né? O titular desse direito não pode alugar, não pode emprestar e só pode ocupá-la com a sua família, considerando sua família, sua esposa e seus filhos, né? Então, ele é bastante restrito mesmo, e ele pode ser concedido vitaliciamente, em favor do beneficiário, ou por um prazo determinado. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Não, nós terminamos então. Essa aqui é a nossa última tela. Só lembrando que nós terminamos aqui, porque a próxima tela, o próximo assunto, aí nós já temos gravados nas aulas durante a quarentena. Tá bom? Então, pessoal, essa é uma aula muito superficial, uma aula de revisão muito superficial, tá? Bastante resumida, é só para vocês terem uma rememoração dos assuntos que a gente tratou presencialmente. E aí eu já fico por aqui, desejo para vocês uma excelente semana de provas, né, da A2, lembrando que eu estou já recebendo muitos trabalhos pelo meu e-mail renatogpinto@adv.oabsp.org.br. Muitos alunos já estão me mandando e eu já estou planilhando, fazendo as correções e planilhando aluno por aluno os trabalhos que vocês me mandaram. Tá bom, gente? Então, muito bem. Essa é a aula que o professor Ângelo pediu para que eu gravasse para vocês de revisão da matéria que vocês vão assistir durante esse período de A2 que começou ontem e vai até o dia 28 de abril. Tá bom, gente? Pessoal, beijão para vocês, boas provas, bons estudos, a gente se vê. Tchau, tchau. E não saiam de casa, hein, gente? Não saiam. Tchau, tchau, até mais.